Estados Unidos em primeiro lugar. Foi com essas palavras que Donald Trump abriu seu discurso como 47º presidente dos Estados Unidos. Uma frase forte que parecia carregar uma promessa de força, grandeza e liderança. Mas, escondido por trás dessas palavras, havia algo que muitos preferiram ignorar. Quem seria excluído desse plano? Trump sabia o impacto que essas palavras teriam. Ele falou sobre muros, fronteiras e segurança. Para alguns, parecia o início de uma nova era. Para outros, soava como um alerta. Mas aqui está o ponto. Enquanto as pessoas focavam no que foi dito, poucas prestaram atenção no que foi deixado de lado. Palavras como essas não são simples declarações. Elas carregam decisões, estratégias, escolhas com impactos que vão muito além do momento em que foram ditas. Mas o que Trump estava realmente apresentando naquele momento era uma promessa de proteção ou algo que mudaria o equilíbrio de poder? Agora imagine, de um lado, quem ouvia essas palavras com entusiasmo, do outro, quem sentia que algo estava prestes a mudar, mas não para melhor. Quem estava certo? E será que no final, as respostas são tão óbvias quanto parecem? Ou algo muito maior estava sendo preparado? Colocar os Estados Unidos em primeiro lugar parecia uma promessa irrefutável. Afinal, quem discordaria de priorizar sua própria nação? Mas por trás dessa frase, havia algo que poucos perceberam. Todo discurso cria um antagonista. E quando Trump traçou seu plano, ele deixou claro quem ocuparia esse papel. Imigrantes, trabalhadores estrangeiros, acordos internacionais, todos foram transformados em vilões de uma história sobre perda de poder e identidade nacional. A mensagem era simples: se eles ganham, nós perdemos. Mas, será que essa visão fazia sentido? Ou estava escondendo um problema muito maior? O verdadeiro desafio não estava em quem era apontado como o problema, mas no que essa narrativa fazia com as pessoas. Ela não só reforçava divisões, mas também desviava a atenção de questões complexas, como desigualdade, empregos precarizados e o papel global dos Estados Unidos. Imagine o impacto disso. Milhões de pessoas passaram a acreditar que a solução para os problemas de uma nação dependia de erguer muros, cortar laços e separar o nós do eles. Mas, no meio disso tudo, algo crucial foi deixado de lado. Enquanto o foco estava nos inimigos externos, as verdadeiras questões permaneciam na sombra. Questões que talvez fossem mais difíceis de enfrentar, mas que eram indispensáveis para entender o que realmente estava em jogo. O problema realmente estava no lado de fora? Você já teve a sensação de estar do lado errado de uma decisão? De perceber que, enquanto alguns comemoravam, você ficava para trás? Foi exatamente isso que muitas pessoas sentiram ao ouvir o discurso de Donald Trump. Quando ele prometeu colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, seu foco estava claro: fortalecer o país em relação aos outros, erguer muros na fronteira sul, endurecer políticas de imigração e revisar acordos internacionais. Para milhões de americanos, parecia a resposta para anos de descontentamento com a economia, o desemprego e a falta de oportunidades. Mas para outros, aquele discurso trouxe outro tipo de mensagem. A bispa Marianne Edgar Budd, da Catedral Nacional de Washington, fez um apelo direto ao presidente. Em nome de Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão com medo agora. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation. But the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. Sua fala foi um lembrete de que, enquanto uns viam esperança, outros sentiam apreensão e incerteza sobre o futuro. Isso levanta uma questão maior. Será que é possível criar uma nação forte, deixando uma parte dela para trás? Políticas como a deportação de imigrantes e a construção de barreiras físicas geram impacto imediato.
Mas elas realmente resolvem os problemas da economia? Ou apenas desviam a atenção de questões como desigualdade, acesso à educação e geração de empregos? Pense no impacto disso. Quando prioridades são voltadas para a exclusão, as consequências se espalham. Talvez você já tenha sentido isso no trabalho, quando decisões beneficiam apenas uma parte, ou na sua comunidade, quando oportunidades parecem sempre ir para os mesmos. O discurso de Trump não foi apenas sobre proteger fronteiras. Foi sobre escolher quem está dentro e quem fica fora. Mas será que essas escolhas levam ao progresso que todos esperam? Ou acabam criando um problema ainda maior no longo prazo? Quando Donald Trump assumiu como presidente, ele apresentou uma visão ambiciosa para transformar o país. Desde políticas comerciais até questões ambientais, suas decisões moldaram tanto o governo anterior quanto os debates políticos atuais. Mas o que essas escolhas significaram e como elas continuam a influenciar os planos do futuro? Um dos pilares de sua administração foi a segurança fronteiriça, simbolizada pela construção de um muro ao longo da fronteira com o México. Até o final de seu mandato anterior, 727 quilômetros foram erguidos, enquanto seu retorno ao poder já trouxe a promessa de expandir essa barreira. Além disso, o envio de tropas à fronteira voltou a ser uma prioridade em sua agenda, reforçando a ideia de que fortalecer as fronteiras é essencial para a segurança nacional. No campo econômico, a postura protecionista de Trump continua sendo central. Em sua primeira administração, ele impôs tarifas sobre importações chinesas, desencadeando uma guerra comercial que afetou bilhões de dólares em bens. Agora, com o retorno de sua visão econômica, o objetivo é aprofundar a independência energética e reduzir a dependência de mercados globais. Outra área que chama a atenção é a política ambiental. A saída do Acordo de Paris foi uma de suas primeiras ações como presidente, com a justificativa de proteger empregos americanos e reduzir custos para indústrias. Não é segredo para ninguém a posição de Trump sobre o meio ambiente, que considera prejudiciais à competitividade do país, propondo o desmantelamento de iniciativas ambientais adotadas nos últimos anos. Essas medidas já mudaram o curso da história americana uma vez. Mas agora surge uma nova pergunta. O que realmente está sendo construído com essas escolhas? Será um caminho para um futuro mais estável ou para um cenário que ninguém pode prever? Quando Donald Trump subiu ao palco e prometeu transformar o país, ele sabia que as palavras eram só o começo. O verdadeiro impacto viria depois, nas decisões, nas políticas e nas consequências que elas trariam. Mas o que ninguém pode prever completamente é o caminho que essas escolhas vão traçar. Construir muros, proteger mercados, repensar acordos. Cada uma dessas medidas trouxe mudanças imediatas, mas também levantou novas perguntas. O muro na fronteira garantiu segurança ou apenas dividiu mais? As tarifas comerciais protegeram empregos ou criaram novos desafios? E os cortes em acordos ambientais ajudaram a economia ou custaram caro ao planeta? Essas questões não têm respostas simples, porque decisões como essas não acabam quando são implementadas, elas continuam reverberando. E o mais importante não é o que foi feito até aqui, mas o que vem depois. O que está sendo construído agora não é apenas um plano de governo, é o futuro de milhões de pessoas. E enquanto algumas linhas dessa história já foram escritas, outras ainda estão nas sombras, esperando para serem reveladas. No final, a verdadeira questão não é apenas sobre promessas ou decisões, é sobre o que essas escolhas significam para o mundo que será deixado para trás. E mais importante, estamos prontos para lidar com as consequências?